Fanex, rede de ensino. Acreditamos que uma educação de qualidade faz toda a diferença no sucesso dos alunos, com a metodologia inovadora, professores qualificados e uma infraestrutura completa. Preparamos nossos estudantes para os desafios do futuro. Ensino moderno e tecnológico, professores altamente capacitados, infraestrutura de excelência, formação integral para um futuro brilhante. Garanta já a matrícula da sua filha, do seu filho, na rede de ensino Fanex. Ensino fundamental, ensino médio e cursos técnicos e profissionalizantes. Garanta o seu futuro através da rede de ensino Fanex. Quer se destacar no mercado de trabalho e conquistar novas oportunidades? Na rede de ensino Fanex, oferecemos cursos profissionalizantes de alta qualidade, com professores experientes, metodologia prática e certificação reconhecida. Certificado válido em todo o Brasil. Infraestrutura moderna e tecnologia de ponta. Fanex, rede de ensino. Sabe onde encontrar cimento, cerâmicas, porcelanatos, kit de ferramentas, tintas, massa corrida e o melhor atendimento você vai conferir na Casa Souza. Casa Souza, material de construção. Clínica Doutor Ítalo Cavalcante, sempre cuidando da melhor forma possível do seu sorriso. Fale com quem entende e sabe do assunto. Qualidade, garantia de serviço é com ele. Ítalo Cavalcante. Conexão com qualidade e velocidade, Local Net BR. Planos com alta velocidade e estabilidade. Suporte técnico ágil e especializado. Instalação rápida e sem burocracia. Wi-Fi de qualidade para toda a família. Não perca tempo e adquira você também os nossos planos. Local Net BR. Orgulho de ser macauense. Diz aí, pessoal, vamos desejar aqui uma ótima tarde, apesar do programa ser gravado, né? Estamos aí nessa experiência de fazer esses programas gravados, mas que vai ao sábado. Estamos aqui com a alegria de estar recebendo no nosso estúdio o Sargento Fábio Cabral, o Sargento Rocha, para falar de um projeto muito legal, que é o ProERD. Sargento, sejam muito bem-vindos ao Diz Aí Podcast. Obrigado. Eu faço parte de um projeto que é uma bênção de Deus. Eu costumo dizer isso. O ProERD, que ele é um programa de prevenção ao uso de drogas, ele é um projeto de Deus. Então, nós entramos na vida dessas crianças, desses adolescentes, com informações onde pode levar eles a fazer boas escolhas, para que as consequências das suas atitudes sejam positivas e evitar as negativas. Vou acrescentar, Sargento Fábio. A todo tempo nós estamos escolhendo. Então é importante pensar bem antes de tomar qualquer decisão para que a gente consiga atingir os nossos objetivos. Se eu busco bons resultados, é importante que eu corra riscos que valem a pena. Porque quem corre riscos ruins não pode esperar resultados bons. Não é? Se eu vou para o roçado e planto melancia, eu não posso esperar milho. É incompatível. Então, da mesma forma, a gente faz a comparação com as escolhas do nosso dia a dia nas diversas áreas da vida. O projeto ProERD, qual é o principal objetivo dele? Ele, além desse prevenir o uso das drogas, também ele tem esse objetivo de formar cidadãos mais conscientes? O ProERD, ele vai do ensino infantil ao ensino médio. Então, além dele nortear ações que essas crianças e adolescentes possam tomar nas suas vidas, ele é um orientador para o futuro. Então, quando nós educamos essas crianças e esses adolescentes a fazer escolhas saudáveis, seguras e responsáveis, ele vai construir na vida dele um futuro digno, ou seja, é algo para a vida. Nós costumamos dizer que o ProERD, ele não é só para a sala de aula, ele não é só para aquele dia, ele é para uma vida inteira, porque sempre estamos fazendo escolhas.
Então, nós norteamos esses adolescentes a fazer escolhas seguras, responsáveis e saudáveis. Então, ele é um projeto de vida. E quando ele começa a adquirir os conhecimentos das nossas aulas, aí ele começa a mudar atitudes, ele começa a pensar na sua vida, no seu futuro e nas consequências. Então, assim, ele é um projeto de vida mesmo, de vida futura. Maravilha. E é muito bom saber, né, que nós temos esse projeto aqui perto de nós. Esse projeto ele é inspiração internacional, não é isso, Sargento? Isso, o ProERD foi criado em 1983 em Los Angeles, nos Estados Unidos, por uma psicopedagoga, e de lá deu certo, né? Começou pelo Los Angeles e veio para o Brasil em 1992. Foi formado por policiais e em 2002 e 2022 chegou aqui no nosso Rio Grande do Norte. E desde então eu estou nesse programa, desde 2002 que eu estou nesse programa, fazendo parte de uma equipe de capacitação. E quem faz parte do ProERD são policiais educadores, que não podem ter envolvimento com nada ilícito, tem que ter uma ficha impecável para poder trabalhar com esses jovens e adolescentes. É muito importante, né? Ter essa ficha limpa, né, como chama. Isso. Até porque vai falar de uma problemática que ela é muito recorrente hoje, né, na nossa comunidade. Infelizmente, chegou nas escolas, né, que é a questão do uso de drogas. E eu estava vendo, acho que foi semana passada, que um porteiro, né, eu não lembro qual era a cidade, que ele foi preso. E esse porteiro, ele fazia ali o movimento ali dentro da escola com adolescentes e com jovens, né? Ou seja, alguém que os pais confia, né? Porque um porteiro está ali para, quer queira, quer não, trazer uma segurança para os nossos filhos, né? E esse porteiro fazendo esse todo movimento de drogas ali dentro das escolas. E isso é um caso corriqueiro ou é um caso comum hoje em dia já? Se alguém me perguntasse onde é o local mais fácil para se encontrar drogas, eu diria que é dentro de uma escola. Infelizmente hoje, o adolescente ele é muito vulnerável e os traficantes eles estão utilizando pessoas, que pode ser um porteiro, pode ser até um próprio aluno ou um educador, a transmitir essas informações sobre drogas para essas crianças. Tá certo? Informações que levam a criança a querer fazer uso dessa droga, dessa substância. Então, infelizmente, as escolas, elas têm uso de drogas. Só que, assim, muitos adolescentes que não têm um amparo familiar, muitas vezes, têm uma família, muitas vezes, desestruturada e não têm aquela capacidade mental de dizer um não. Muitas vezes é um próprio colega dele que vai oferecer e ele fica com medo de dizer um não. Certa vez eu conversando com alguns alunos, eles me disseram que era mais fácil dizer um não para um pai e para uma mãe do que dizer um não para um amigo, porque o pai e a mãe perdoam, o amigo não. Então eles não querem perder essa amizade. Então, infelizmente, hoje, dentro da escola existe drogas. Agora, o que é que nós podemos fazer? Orientar essas crianças, orientar esses adolescentes, através dessas aulas, que é uma normativa que vai mostrar para eles como ele pode fazer novas escolhas, como é que ele pode pensar. Nós levamos o aluno ao pensar. Nós sabemos que o aluno não vai estar 100% na presença do seu pai e da sua mãe, nem na presença de um professor. Muitas vezes ele vai estar sozinho, e nesse sozinho é que ele tem que aprender a dizer um não. E como é que ele vai dizer esse não? Então, durante essas aulas, nós temos um norteador que faz com que o aluno ele pare para ver o que está acontecendo, ele vai saber fazer uma análise das suas opções, e dessas opções, os que trazem, como o Fábio Cabral falou, as positivas e as negativas das suas consequências, ele vai aprender a tomar uma decisão e avaliar a sua decisão. Por isso que eu digo que o ProERD ele é um programa de vida. Não é só um programa de educação, é um programa de vida. Porque quando o aluno começa a pensar nas suas respostas, antes de responder, as consequências negativas vão diminuir bastante. Qual é a preparação? Como é que funciona a preparação assim, dos policiais para se tornar um instrutor ProERD? Certa vez, como eu faço parte da equipe de capacitação, quando nós colocamos cursos do ProERD para novos policiais, teve um policial do BOP que foi fazer, né? E na primeira semana disse, não dá para mim não, porque trabalha muito a mente.
não trabalhando o físico, mas a mente. Então, assim, nós preparamos o policial para lidar com situações corriqueiras de uma sala de aula. Adolescente que muitas vezes vai para a escola que é violentado em casa, através de palavras ou físico mesmo, vai para a escola com déficit muito grande de aprendizagem, vai para a escola com um problema de comportamentos. Então, o policial tem que estar preparado para isso aí. Então, o policial que ele quer ser proerdiano, ele faz uma inscrição. Primeiro que ele tem que ser voluntário, porque ele não ganha para isso. O trabalho dele é na rua, o trabalho dele é outra coisa. Então, ele é voluntário, faz a inscrição, nós fazemos um teste com esses policiais, depois ele passa por uma banca de psicólogos, para saber se ele tem condições para estar na sala de aula, e depois ele vai fazer um curso de 2 semanas inteiras, estudando manhã, tarde e noite. E aí ele começa a ver como é a função de um educador social. Aí, através dessas aulas, que ele vai ser preparado para poder ser instrutor do ProERD. Terminou o curso, ele já vai para a sala de aula? Não. Ele vai para um exame que nós fazemos, pegamos aquele policial e vai para uma sala de aula para ele fazer um estágio. Aí, nesse estágio, é que ele vai estar pronto ou não para trabalhar com as crianças no futuro. Quanto tempo, mais ou menos? Esse curso, ele dura 15 dias. 15 dias, mas é 15 dias que parece 3 meses, porque ele é bem pesado, porque assim, nós quebramos o policial. Muitas vezes o policial, ele é duro, mas quando ele vai para a sala de aula, é criança, é adolescente. Então, ele tem que usar muito a empatia. Então, ele tem que se colocar no lugar do adolescente. Se eu tivesse ali, eu queria ouvir grito? Não. Eu quero ser amparado. Eu quero ser ouvido. É isso que o adolescente precisa, é ser ouvido. E muita gente não tem essa paciência. E o policial do ProERD, ele tem essa paciência de ouvir, sem fazer julgamento ou pré-julgamento. Assim, é quase que uma desconstrução, né? Isso. Porque assim, você sair das ruas, que sabemos que não é um trabalho fácil, né? Um trabalho de combate, e é um trabalho difícil, né? E de repente você está ali dentro de uma sala de aula, né? Com jovens vulneráveis, né? Como o senhor bem falou aqui, alguns que sofrem todo tipo de abuso, né? Seja por palavra, ou seja até abuso sexual mesmo, né? Ou violência. E de repente ali, você que está ali nas ruas combatendo, agora está na sala amparando, né? Então assim, deve ser assim um giro de 360 graus, né? Que o policial dá, e de repente se deparar com isso, creio que assim, alguns policiais, creio que até se emocionem, não ali em frente dos alunos, mas eu creio quando sai ali. Porque eu creio que quando vocês começam a conversar com esses alunos, acho que alunos começam a conversar coisas, né, que não conversam no dia a dia, mas que se abrem com vocês assim. Eu creio que vocês tenham ouvido muitas barbaridades de jovens e adolescentes. Com certeza. Inclusive testemunhos de pais, né? Eles procuram a gente depois para agradecer, para falar sobre o programa, para dizer da importância do nosso trabalho, né? Para dizer que houve uma mudança realmente, né? Que é tudo muito perceptível. O ambiente escolar também percebe essa mudança, a comunidade escolar reconhece, né? Busca a nossa presença, porque um policial em um ambiente geralmente oferece uma sensação de segurança muito maior do que quando não existe alguém da segurança pública nesse local. Então, são muitos benefícios. A nossa presença, né, inibe muitas atividades ilícitas. Não é a solução, infelizmente não é só isso, né? É algo muito complexo, porque a violência, o crime, tem raízes muito profundas, mas nós estamos ali colaborando, fazendo a parte da polícia, que também é prevenir, né? Também é educar, é orientar, porque algumas pessoas imaginam que o papel do policial é só chegar para, entre aspas, bater, né, atirar. E, inclusive, é uma pergunta muito comum das crianças, né? Chegou o momento das perguntas, pessoal. Alguém quer falar alguma coisa? O senhor já atirou em alguém? Já matou? E a gente vai desconstruir isso, né? Mostrar que, na maioria das vezes, não é necessário usar arma de fogo. A arma de fogo é o último recurso. Então, a gente busca sempre o diálogo, o acordo, né? Compreensão, mostrar para eles a importância do esclarecimento, da verdade, né? De mostrar o que está pensando, o que está sentindo, porque é assim que a gente consegue resolver as situações. Inclusive hoje a gente falando em uma escola sobre o bullying, né? Muitos inclusive reconheceram que o autor do bullying
é uma pessoa que muitas vezes tem um problema, tem algo que precisa ser resolvido e não sabe como falar sobre isso. Então acha que, né, como a gente diz, descontando no outro, o problema dele vai ser resolvido. Mas como é que eu resolvo um problema acrescentando problemas? Então não é a melhor forma. E a gente aprende isso no ProERD, né? A comunicação assertiva, a importância de dizer não, a importância também de mostrar vulnerabilidades para buscar apoio. E aí a gente fala com eles que buscar ajuda, pedir socorro, não é um ato vergonhoso, não me faz menor, pelo contrário. Eu estou ali buscando recursos para ser maior, para ser mais forte, para atingir o meu potencial. Então, como o Sargento Rocha falou, é um projeto de vida, né? É um programa que colabora para o desenvolvimento do sujeito, não apenas em 2025, não apenas na série em que ele está, mas por toda a vida, porque o tempo todo a gente precisa fazer escolhas, né? A criança, o adolescente, o jovem adulto, o adulto, o idoso, todo mundo faz escolhas o tempo todo. Mas se a gente parar para seguir um referencial que nós temos, né, que é o modelo de tomada de decisão do ProERD, que nós temos no nosso livro aqui, né? São 4 passos que ajudam a gente a fazer boas escolhas. Eu paro diante de uma situação em que preciso tomar uma decisão e reflito antes de agir, né? Então, eu identifico que problema eu tenho, quais são as possibilidades que eu tenho para resolver essa situação. Depois eu vou fazer a escolha que eu considero melhor, né? Avaliando os prós e contras de cada opção. E, em seguida, o último passo é avalie, né? Pense se a escolha que você fez foi a melhor. Se você fez a melhor e novamente acontecer a mesma situação, você sabe que já acertou, então continue fazendo a mesma escolha. Mas se por acaso eu escolhi mal, não tem nada totalmente perdido, né? Tem uma possibilidade de, em outro momento, corrigir, porque nós erramos. Inclusive, um estudante hoje, depois da nossa palestra em outra cidade, veio me falar, confessou que já fez alguma coisa da qual se arrepende. E aí eu falei para ele que, ok, aconteceu, vamos buscar agora, na próxima oportunidade, fazer diferente, né? A gente não chega aqui para condenar, não. A gente está no papel de educador. Então, mostrando que é possível fazer escolhas diferentes, escolhas seguras, escolhas responsáveis, que errar também faz parte do nosso crescimento, do nosso desenvolvimento. Processo, né? Uhum. Então, é um trabalho que realmente tem bons frutos. Só que, como é educação, não tem resultados imediatos, né? Você não estuda hoje, você não planta a semente da educação hoje e colhe o fruto amanhã. Não, é um processo, como tudo na vida. E aí a gente aproveita para falar sobre processos. Porque o que é que a internet me mostra hoje? Né? Que tudo é rápido, fácil, instantâneo. Né? Eu comecei a gravar um vídeo no YouTube, né, para o YouTube, e aí amanhã eu já tenho que ser milionário, porque se eu não for, o problema é meu, é comigo. Né? Eu que não vou dar certo na vida. Quando na verdade existe todo um processo para tudo. Aquela pessoa que apareceu ali de uma hora para outra, ela muitas vezes já tem uma equipe muito estruturada, muito experiente por trás, para dar aquele suporte e para mostrar que, apesar dele parecer, né, ter iniciado ontem, na semana passada, no mês passado, ele já vinha se preparando para justamente até causar essa impressão de que foi rápido. Mas não, tudo é um processo, né? Então, diariamente, o que é que a internet me diz? Que eu não tenho nada, que eu preciso de tudo, que todo mundo tem tudo e que tudo é rápido e fácil e instantâneo. Só que, na verdade, nada disso é real. Então, a gente também leva essa reflexão, sabe, sobre como é que a vida funciona, né? Qual é o processo que é necessário para a vida, o ritmo, né? Então, se meu amigo conseguiu em 10 anos, então eu vou conseguir em 10 também, ou então eu vou conseguir em menos tempo. E às vezes o meu ritmo é de 11 anos, por exemplo, sabe? Então, eu tenho que ter essa sabedoria, essa compreensão de que cada um tem o seu ritmo, tem o seu processo, que precisa passar pelo processo para depois ter os frutos que tanto almejou lá no início. Esse ano nós fomos convidados para ir para uma escola, né? E nós fomos convidados, as crianças pediram para nos convidar para poder falar um pouco sobre o que nós fazemos. E é muito interessante, né, o que você colocou aí de achar que tudo é instantâneo, né? E dos questionamentos era esse: e aí, vocês já estão ganhando muito dinheiro? E aí, como é que vocês já estão ricos? Não, meu amigo.
Ainda não. Pelo menos com a gente está funcionando assim, não. A gente estamos investindo ainda, né? O que nós fazemos ainda hoje é tudo investimento, não está tendo retorno financeiro nós não temos ainda, né? Tem um retorno aí de conhecimento, né, na cidade, Com certeza. mas de financeiro ainda não, né? Porque eles veem isso, né? Né? E as pessoas vendem isso, vendem essa mentira. Essa E aí, facilidade, essa né? facilidade, e muitas pessoas cai nessa conversa e, né, e aí, lá tivemos que dizer, não, gente, ó, muitas vezes aquelas pessoas ali, eles alugam casa, eles alugam carro para poder fazer aqueles vídeos. Tudo né? montado. Tudo montado. Então não é daquela forma, não é daquela forma. Né? Verdade. E isso é muito interessante. Mas quanto a esse projeto aí, vocês falaram, né, dessa questão de próprios pais de chegarem até vocês e agradecer. Assim, vocês acreditam que esse contato direto entre policial e aluno ajuda a construir uma imagem diferente da polícia na sociedade? Hoje nós somos considerados como a polícia de aproximação. É aquela polícia que realmente está na comunidade. Hoje, quando você chega numa escola que tem um policial do PROERD, todo mundo conhece ele. Todo mundo sabe o nome dele, onde ele trabalha, onde ele mora, o que ele faz. E interessante que quando a gente chega na sala de aula, as crianças nos recebem como se nos conhecesse há anos. É muito abraço, é muito admiração. E quando a gente vai embora, eles não querem. Tanto é que eu achei interessante que eu cheguei numa sala de aula e disse, gente, a próxima semana não vai ter aula. Eu esperava o quê? Que todo mundo agradecesse, né? Porque geralmente aluno, quando disse que não tem aula, eles ficaram tristes. Então, assim, isso para mim é motivo de alegria. Então, realmente, o policial do PROERD, ele é um policial diferenciado. Ele não é melhor do que os demais, que os outros, mas ele é um policial diferenciado. Porque ele vive a vida de um adolescente na prática. Porque eu tenho que conhecer quais são os obstáculos que um adolescente tem para poder entendê-lo, para poder trabalhar isso com ele e transformar aquelas atitudes que ele está tendo, vamos dizer, erradamente, e transformar em coisas corretas. Então, o policial do PROERD, ele faz essa parte da comunidade, ele conhece a comunidade e outra. Quando começa o curso do PROERD, que é um curso prático realmente, que o aluno recebe um livro, no final tem uma formatura onde ele faz o juramento em se manter longe das drogas e da violência, e ele começa a mudar o seu comportamento, primeiro dentro da própria escola, depois em casa e depois nele mesmo. Então, é uma mudança de atitude, uma mudança de vida. Então, assim, eu considero o PROERD como uma bênção de Deus, que veio realmente para ajudar essas crianças e adolescentes a ter uma nova visão de vida, a fazer com que eles pensem melhor e saber que eles podem ter uma probabilidade de futuro bom, melhor do que o do próprio pai que ele tem hoje. Então, nós incentivamos o aluno a estudar e a fazer escolhas saudáveis e seguras. Quais são ainda os maiores desafios que os instrutores da PROERD ainda enfrentam em sala de aula? Em sala de aula, até que não tem dificuldade, tá? Quando nós iniciamos, realmente os alunos ficam meio assustados. Por que um policial aqui na minha sala de aula? Mas na segunda e terceira aula eles já estão abraçando e acreditam no policial. Então, o desafio maior não é dentro da sala de aula, é fora dela. Porque, assim, nós somos um programa de prevenção. Como o Fábio falou, nós estamos plantando hoje para colher no futuro. Mas o que acontece? Muitos querem o resultado para agora. Então, o resultado não é para agora. Então, o desafio que a gente enfrenta é mais esse. Porque as pessoas do comando, pessoas da política, eles querem um programa que eles lancem e já quer o produto dando resultado hoje. E o resultado não é de imediato. Ele é gradativo. Ele é preventivo, porém é médio e longo prazo. Ou seja, o aluno que eu estou educando hoje do 5º ano, ele vai começar a fazer boas escolhas, mas o resultado a gente só vai saber quando for adulto. Porque ele vai saber se ele é usuário ou não, se ele se tornou ou não, se ele fez boas escolhas ou não. Então, isso, no futuro é que a gente vai reconhecer isso do aluno. Hoje, o que a gente consegue de imediato é a mudança de comportamento. Esse é o grande desafio do policial, é fazer com que o aluno acredite no que ele está aprendendo e queira fazer o diferencial. Porque, como o Fábio falou, a mídia está em cima. A mídia ensina tudo muito rápido, muito fácil na cabeça
do adolescente. E nós tentamos desconstruir isso daí e mostrar que a vida, a realidade é bem diferente do que passa na televisão ou na internet. E essa desconstrução é um pouco desafiadora, porque hoje, se você prestar atenção, todos os alunos, todas as crianças e adolescentes têm um celular. Eles começam a distanciar do colega, da família, para estar sempre com o celular na mão. Então, a gente conseguir fazer com que ele deixe o celular e comece a brincar, comece a estudar, comece a pensar no futuro, é um desafio. Mas a gente acaba conseguindo, graças a Deus. Em nome de Jesus. O ProERD, ele trabalha diretamente com os alunos, certo? Mas qual é o papel das famílias nesse processo? Vamos lá. Aqui, se você prestar atenção no slogan, nós temos o tripé, que é a escola, a polícia, mas quem é a base? É a família. Então, a família, ele faz papel primordial para que dê certo o programa do ProERD. Sem a família, o resultado não vai ser o mesmo. Então, nós trabalhamos com a família. O aluno do ProERD, ele estuda na sala de aula com o instrutor. Só que tem atividades que ele leva para casa. E ele vai trabalhar com o pai, com a mãe, essa atividade. Aí tem essa conversa em família. Por exemplo, na aula número 2, nós falamos sobre bebida alcoólica e sobre o cigarro. Quando eu falo para um aluno que um único cigarro comum, ele tem em média 4.724 substâncias tóxicas, eles se espantam. Eu não sabia isso é. Mas uma pessoa fuma só um, não, fuma vários. Então imagina quantas toxinas está colocando no seu corpo. Aí, poxa, meu pai, eu tenho que dar essa informação para o meu pai. Então ele leva uma atividade para casa, aí o pai vai ter que ler essa atividade, ele vai ver os fatos e os efeitos na sua saúde que causa o cigarro e a bebida alcoólica. E isso faz com que o próprio pai ou a mãe ou alguém conhecido dessa criança, adolescente, comece a fazer uma reflexão daquilo que ele faz. Que muitas vezes, até mesmo um adulto, ele faz uso, mas não sabe a real situação que acontece com ele depois do uso. Será que isso aqui vai me fazer tão mal assim, como dizem? Então, quando nós mostramos os fatos e os efeitos na saúde, ele começa a fazer a reflexão e começa a mudar o hábito. Já teve crianças que me informou, desses mais de 20 anos que eu estou no ProERD, que alguns pais conseguiram até diminuir drasticamente o uso da bebida alcoólica e o uso do cigarro. Porque eles aprendem que eu não fumo, mas se eu estou perto de alguém que fuma, eu sou um fumante passivo. E eu estou passivo de contrair as mesmas doenças, então eu não quero isso para mim. E quando o aluno começa a falar isso com o pai começa a diminuir o uso do cigarro em casa. Que maravilha. E geralmente cigarro e a bebida alcoólica são as drogas de entrada, né? Para outras drogas ilícitas, né? E você ter essa informação, né, antes que o mal maior possa acontecer, é de suma importância, né? De suma importância. E creio que, de fato, quando a criança tem essas informações, elas vão pensar melhor antes de fazer algo que traga malefícios. Porque quando a criança, o adolescente, o jovem, ele começa a entender que os malefícios não é somente para ele, né, mas vem para ele, vai para a família e parte para a sociedade. Né? E quando eles entendem isso, né, desde cedo, porque geralmente nós temos muito tabus e alguns tabus é conversar sobre essa questão de drogas em casa, né? Os próprios pais. E como o senhor falou aqui no início, né, hoje nós temos inúmeras famílias desestruturadas e talvez muitas crianças e adolescentes não tenha ouvido falar sobre essa questão, né? Sobre esse malefício. Da forma mais adequada, né? Porque ele ouve o que alguém que tem interesse na droga, na venda da droga, no comércio da droga, né, fala. Então, se eu não falar sobre droga com meu filho, com meu estudante, né, alguém vai falar. E muitas vezes esse alguém tem outros interesses que não são o bem-estar, né, a saúde, a boa qualidade de vida dessa pessoa. Então, é preciso falar, né, como o senhor disse. É um tabu, mas alguém tem que dizer. E tem que dizer da forma real, né, como a gente faz. Fatos e efeitos. Né? Porque muita gente só fala da questão recreativa do uso da droga, né? Mas e as consequências? Aí diz, não, o pessoal sabe que faz mal e etc.
Ok, mas faz mal como, né? Você já viu uma pessoa com câncer devido ao uso do cigarro? Né? Eu já vi. Eu também sou psicólogo e já trabalhei no hospital contra o câncer, e a gente sabe que câncer de cabeça, pescoço, é um câncer, assim, muito agressivo. Agressivo. Muito agressivo, sabe? São, digamos, os piores. Então, a gente sabe onde o uso, né, recreativo, né, que não dá em nada, pode levar. E aí a gente passa essas informações, entendeu? Porque muitas vezes o estudante ele não tem a visão ampla, né? Ele vê uma parte da história, né? A parte que algumas pessoas contam, né? Aquela partezinha, tal. Acontece isso e é legal e certo. E as consequências negativas, né? Então, como o senhor falou, a pessoa que se envolve com drogas, com violência, ela não só se prejudica, né? Ela se prejudica, ela prejudica a família, ela prejudica a rua, né? A vizinhança dela, o bairro, a cidade. Então, nós hoje já temos muitos problemas. E eu acredito que não precisa buscar, né? Nós não precisamos buscar mais problemas, mas a gente tem que buscar soluções. E aí a prevenção, com certeza, é a maneira mais barata, mais eficiente de buscar soluções. É mais eficiente, mais barato financeiramente, né? Porque a prefeitura, o estado, o governo federal vão gastar menos. E também para o sujeito como um ser social, né? O convívio com a família, o olhar sobre si mesmo, né? A pessoa pensar sobre si e ver quem sou eu, né? Eu sou essa pessoa que fez escolhas ruins e que vai viver assim pro resto da vida, ou alguém que pode, inclusive, até evitar esse tipo de escolha, porque muitas vezes quem entra nesse caminho não consegue sair dele, entendeu? Então, é mais barato na questão financeira, é mais barato emocionalmente, é mais barato nos diversos aspectos. Então, é um alcance, né? Uma dimensão muitas vezes inimaginável para algumas pessoas, sabe? Então, a gente é muito feliz, né? Agradece bastante por poder desempenhar esse papel, né? De educador, de policial, de aproximação, de policial que vem mostrar as consequências, e nós consideramos que fazemos o policiamento do futuro. Como assim o policiamento do futuro, não é? É o policiamento que evita ou diminui a chance da pessoa ingressar na violência, na droga, e ser uma pessoa que vai ser atendida pela polícia de uma forma repressiva. Então, com certeza, evitar o mal é muito melhor do que buscar corrigir ou remediar. Sim. Porque o remédio muitas vezes vem com efeitos colaterais. Sim, vocês têm relato em que o ProERD ajudou a mudar a realidade de um aluno, assim, de uma escola inteira? De um aluno só não, de uma escola também só não. Nesses mais de 20 anos que eu faço parte, que nós fazemos parte do ProERD, já tivemos vários relatos até de tentativa de suicídio que foi desistida. Tá certo? Criança que chegou para o pai, criança que chegou para a mãe, conversando, mudando atitudes. Então, assim, é uma mudança de vida, sim, e grande. Então, começa na escola, comportamento. Passa para casa, comportamento. E mudança de atitude. Então, assim, nós já tivemos vários relatos, como o Fábio falou, do pai chegar na escola e eu quero conhecer o policial que dá aula para o meu filho e agradecer. Graças a Deus que vocês estão aqui. Então, assim, isso é o nosso pagamento. Tá certo? Porque eu trabalho no Estado, eu sou funcionário do Estado. Quando eu saio da minha casa para dar aula, eu sou voluntário, mas meu trabalho continua sendo desenvolvido pela Polícia Militar. Agora, quando eu educo uma criança, educo um adolescente, e que esse adolescente, no futuro, ele não vai estar além da margem, ele vai estar na margem correta, ele não vai dar problema para a polícia. É como o Fábio falou, algo do futuro. Ou seja, eu estou evitando que nasçam novos traficantes, que nasçam novos usuários, que nasçam novos problemas para a sociedade. Porque eu estou educando, e quando eu educo, eu evito um problema lá na frente. Então,
Essa transformação de vida, ela é encontrada no ProERD. Nessas 2 décadas que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, nós temos milhares e milhares de relatos de vidas que foram modificadas pelo programa do ProERD. Porque o programa do ProERD, eu digo que ele é uma bênção de Deus, eu não canso de dizer isso. Ele veio realmente para ajudar as famílias, para contribuir na educação dessas crianças. Nós não mudamos, nós mostramos um caminho que eles podem mudar. As escolhas são sempre deles, mas nós damos os caminhos para que eles possam fazer escolhas mais saudáveis e seguras. Dá um norte, né? É um norteador. Inclusive, mês passado nós tivemos o testemunho de uma diretora de uma escola aqui de Macau, que falou que através do ProERD, ela relatou que foi feita a maior apreensão de drogas do município, da história do município. Depois a gente pode contar mais detalhes sobre isso, mas foi através da lição do ProERD que a gente conseguiu chegar à droga e ao traficante. Sim, é bem importante. Se vocês tiverem, né, e puderem falar sobre isso, o espaço está todo aberto. Mas a gente vive tempo muito, né, que jovens assim enfrentam problemas emocionais, né? Assim, infelizmente hoje temos jovens aí que crise de ansiedade, jovens com depressão, assim, é algo que chega a ser surreal, né? E essa pressão social, ela ajuda muito, muito nisso e muitas vezes até fala de referência na sua própria casa. E como é que o ProERD lida com essas questões? Porque estamos aqui com um psicólogo, creio que, né, pode falar assim com propriedade quanto a isso. Como o ProERD? Como o ProERD assim lida com essas questões, né? Com tantos jovens aí que têm sofrido com essas crises emocionais, ansiedade, depressão. Antigamente, o currículo do ProERD tinha muitas lições sobre drogas, sabe? Eram pelo menos umas 4 lições sobre drogas. A gente fala todo tipo de drogas, hoje não mais. É só uma lição sobre droga diretamente, entendeu? Nas outras lições, nós buscamos o desenvolvimento socioemocional do estudante. Então, é uma mudança de paradigma, mas tudo de acordo com a diretriz do DARE, né, que é o ProERD lá nos Estados Unidos, é o Drug Abuse Resistance Education. Então, o que nós realizamos aqui vem de acordo com o padrão deles e adaptado à nossa realidade. Então, mostrando que se eu mudar minha comunicação, eu posso ser compreendido e também posso compreender o outro. Mostrando que a pressão faz parte da vida de qualquer pessoa, que inclusive existe a pressão positiva, que me motiva, que me ajuda a seguir num bom caminho, como por exemplo, quando um professor ou um pai me diz, estude, e ele fica repetindo isso, né? Me pressionando para fazer uma escolha ou para não fazer outra escolha. Mas ele aprende que ele deve dar ouvidos à pressão positiva e rejeitar a pressão negativa, né? Outro momento também, quando ele se coloca no lugar do outro e decide fazer com o outro aquilo que ele gostaria que fizessem com ele e não fazer o que ele não gostaria. Como, por exemplo, nas situações de bullying. Então, a gente trabalha diversos aspectos, né, diversas formas de violência e a gente aprende sobre violência para justamente não cometer a violência, né, para ser um agente pacificador, para ser uma pessoa que faz escolhas saudáveis, seguras e responsáveis e para que a cada dia a gente tem um ambiente mais saudável. Então, por exemplo, quando a gente fala sobre bullying, o bullying não afeta só aquela pessoa, né, alvo naquele momento. E nem só aquele que comete, porque como eu já falei, né, a pessoa que pratica o bullying, ela tem algo que incomoda e que ela não sabe como resolver. Então ela acha que agindo com violência, né, o problema dela vai ser deixado de lado. Mas eles aprendem que na verdade não é assim. Não só também para a pessoa que é alvo direto naquele momento, mas que se ele, podendo ajudar, não relatar da maneira segura que pode ser feita, ele pode ser inclusive a próxima vítima. Então, amplia a visão do estudante sobre o que acontece no seu ambiente, o que acontece dentro dele também, né? A forma como ele pensa as coisas, o que ele sente, a importância de expressar isso para os outros, a importância de você pedir ajuda. Tem uma lição que é sobre como pedir ajuda, outra lição é como ajudar, né? Na lição, por exemplo, sobre como pedir ajuda, é importante que eu reconheça que existem pessoas que se preocupam comigo,
que querem o meu bem, e aí eu vou montar uma rede de ajuda, né? Que eu sei que existe, né? Ah, fulano de tal cuida de mim, é o responsável por mim. Ele gosta de mim? Sim, com certeza. Então, é uma pessoa na qual eu posso confiar, ou com a qual eu posso contar, né? Quem mais? E aí ele vai refletindo sobre as pessoas que querem o bem, vai percebendo que ele não está sozinho, né? Que ele também é amado, que talvez naquele momento ele não tenha o apoio ou o acolhimento que ele gostaria de ter, mas que isso não significa que ele não vai ter. Significa só que a comunicação precisa existir, né? Ou precisa ser melhorada para que a outra pessoa entenda o que ele pensa, o que ele sente, né? E para que ele possa, sim, receber ajuda. E que receber ajuda, como eu já disse, não é vergonhoso, não é sinal de fraqueza, pelo contrário, né? É sinal de que algo pode melhorar. Que se já está bom, pode ficar melhor ainda. Gente, ó, você tá aqui nesse episódio, chegou até o nosso canal, ainda não é inscrito, se inscreve no nosso canal, compartilha essa live, tá? Compartilha esse episódio. Também nos segue lá no Instagram, @DizAIPDC. Esse é o nosso canal oficial e é por lá que vocês ficam sabendo de tudo que vai acontecer no Diz Aí. Também nós temos nosso canal de notícias, que é o portal Ponto Diz Aí. Também nos segue lá, nos deixa esse like. Quais são, assim, você já tem 2 décadas, né? Mais de 2 décadas. Mais de 2 décadas, então assim, você tem uma experiência em você ver um aluno, e você ver alguém e você poder ter a ideia do perfil daquela pessoa. Então assim, quais são os principais sinais de alerta que pais e professores devem observar para identificar que um jovem pode estar em situação de risco? Vamos lá. Tudo é variável, mas vamos começar pela mudança de comportamento, né? Se eu tenho um filho ou um aluno que ele é extrovertido, ele passa a ser introvertido. Eu tenho um aluno que ele é muito comunicativo e passa a ser não mais comunicativo. Então, essa mudança de comportamento é um sinal amarelo. Não quer dizer que ele está envolvido, mas é algo que chama a atenção. Então, quando um pai, um educador, ele começa a observar essas mudanças de comportamento, mudança de amizade, ele antigamente tinha uma amizade com um grupo de pessoas, passou a ter amizade com outro grupo de pessoas, procurar quem são essas outras pessoas. Então, são algumas alertas que nós damos sempre aos pais. Conheça seu filho bem, conheça os amigos do seu filho, conheça os pais do melhor amigo do seu filho, conheça o comportamento do seu filho dentro da escola, na hora do intervalo, na rua. Comece a observar, converse com seu filho. Não tenha medo de conversar nenhum tipo de assunto com seu filho, porque a melhor pessoa que pode educar o seu filho é você, pai, é você, mãe. Não é o professor está ali para ensinar alguma atividade, mas a educação, ela é feita em casa. E quem conhece aquela criança, aquele adolescente, é o pai e a mãe, que está há anos com ele ali. Então, quando nós conversamos com os pais, que nós orientamos os pais também, nós não ensinamos a pai a ser pai, nem mãe a ser mãe, mas nós damos ferramentas que podem auxiliar na educação dessa criança em casa. E com os professores do mesmo jeito. Nós trabalhamos com os professores dando novas ferramentas que ele possa trabalhar com esse aluno. Observar melhor. Então, se eu tenho um aluno que ele participava demais e não está participando, como hoje mesmo, uma diretora de uma escola mostrou uma foto de um adolescente que estava dormindo na sala de aula. O que isso quer dizer? Vários sintomas. Ele pode estar com sono, pode não ter dormido, ou pode ter usado alguma coisa, mas é um alerta. Não quer dizer que está usando, mas esse alerta faz com que a gente vá investigar, vá procurar saber o que está acontecendo. Quando você começa a fazer essas observações de alerta e começa a buscar a fundo, aí você vai descobrir o que está acontecendo de fato e de direito. E quando eu descubro quem eu vou procurar, quem pode me ajudar, lembre-se que nós temos uma rede de apoio. E essa rede de apoio é que pode contribuir nas soluções de problemas que podem acontecer dentro da escola ou fora dela. É possível assim já mensurar resultados do ProERD aqui na região? Aqui na região nós trabalhamos em 2015, aqui em Macau, trabalhamos um ano aqui e depois nós voltamos para Natal. Estamos voltando agora para pendências, né? Estamos dando aula em pendências. O comandante daqui do policiamento, o Major Montenegro, ele tem a intenção de colocar o programa de volta aqui em Macau. Então, aqui em Macau não podemos mensurar o resultado ainda,
porque vamos reiniciar aqui, então só trabalhamos um ano. Mas em Natal, que já está há mais de 2 décadas, nós já temos vários e vários resultados. Nós já temos ex-alunos que nos encontram na rua e dizem, ó, ainda me lembro da canção do Proerd, tá? Ainda me lembro das orientações e graças a Deus primeiro e depois a vocês, me ensinou a tomar sábias decisões. Então, quando um colega, um amigo ou até mesmo a pessoa próxima de mim veio me oferecer, eu lembrei das suas orientações, dos efeitos que poderia acontecer comigo. E eu não quero isso para a minha vida. Então, me afastei. Então, assim, nós temos resultado. Temos algumas universidades que já veio aqui no Proerd, lá em Natal, fazer pesquisas, até de pós-graduação sobre o Proerd, e todas as temáticas são trabalhadas nesse setor e as notas são sempre muito boas. Então, assim, até agora, graças a Deus, os resultados são todos eles positivos. Então, nós temos milhares e milhares de crianças e adolescentes que estão vacinadas contra as drogas e contra a violência. E também queria falar que o Proerd, ele não trabalha só. Onde eu trabalho, onde nós trabalhamos no nosso batalhão, nós temos 3 frentes de trabalho. Uma delas é o Proerd, que é o Programa de Prevenção ao Uso de Drogas, mas nós também temos o Maria da Penha e também temos o Ronda Escolar. Ou seja, o policial do Proerd está dentro da escola, ministrando as aulas, o curso. O policial do Ronda Escolar está fazendo rondas nas escolas. Então, são policiais... E isso acontece em Natal? Acontece em Natal e algumas regiões também. Está em Mossoró, em Pau dos Ferros. Aí acontece, o policial está na sala de aula, dando a sua aula, o policial do ronda escolar, que ele é um habilitado para lidar com situações com crianças e adolescentes, independente do acontecido, e também com seus professores, nas redondezas das escolas. E temos o Maria da Penha, que faz acompanhamento das mulheres que sofreram algum tipo de violência. Ou seja, nós trabalhamos a família. Então, quando um policial do Proerd está na sala de aula, se tiver alguém ali que não é um aluno, é um transvestido de aluno, ele vai se afastar daquela escola. Se tem algum na portaria, por exemplo, ou nas mediações, ele vai se afastar porque temos o ronda escolar. Então, assim, é um conjunto de trabalho. É por isso que está dando certo. Uma força-tarefa, né? A força-tarefa, com certeza. Assim, o senhor acredita que esse programa ele deveria ser políticas públicas? Assim, que seja obrigatório em todas as escolas do país? Obrigatório, não. Porque só essa palavra obrigatório já assusta. Traz um peso, né? Mas assim, ele devia ser, sim, ser um programa, tá certo? De Estado. Que realmente era para ter em todas as escolas, em todos os municípios. Porque assim, é uma mudança de paradigmas. E quando você consegue transformar a ideia de um aluno que já vem de uma sociedade que é tudo rápido, é tudo fácil, como o Fábio falou, e que eu vou estar sempre bombardeado de informações, e que de vez em quando eu vou estar com vários problemas sentimentais, com problema em casa, com problema na escola, vou estar com deficiência na escola, é muita coisa na minha cabeça, eu não consigo lidar com tudo isso. Aí chega alguém e diz, eu tenho uma solução para você, e oferece a droga. E muitas vezes o adolescente ele não está preparado para receber aquela oferta e ele acaba aceitando. Então, quando o policial do Proerd chega na sala de aula, ele prepara esse adolescente para quando chegar essa situação, como ele saber lidar com essa situação. Então, realmente seria um programa de governo, deveria ser em todas as escolas, porque hoje o Proerd, ele trabalha em todas as frentes da escola. Nós vamos do ensino infantil até o ensino médio. Ou seja, tem um curso específico para as crianças, que nós não falamos sobre drogas, nós falamos sobre segurança pessoal. Eles já vão aprender a se respeitar o seu corpo, a não se envolver com problemas. Aí tem o 5º ano, que é o curso de prevenção, tem o 7º ano e tem o ensino médio também, que nós já trabalhamos protagonista. Nós fazemos com que o jovem que está saindo de uma sociedade do ensino fundamental 1 e 2 para uma nova sociedade, que é o ensino médio. Então aqui, eu não sou mais criança. Eu também não sou um adulto ainda. E o que é que eu sou? Há muitas dúvidas na cabeça do adolescente. E o Proerd está ali para diminuir essas dúvidas. Mostrar aos alunos que ele pode ser autor da sua vida. E não um mero ator que alguém vai dizer o que ele tem que fazer ou não. Como é que as escolas podem entrar em contato com o programa Proerd e poder levar, não somente escola, mas igreja também, né? Que igreja não está livre, infelizmente, dessa situação. Então, como é que esses educadores, né, escolas, igreja, podem chegar até vocês e poder levar esse projeto
até lá? Pronto, nós temos o nosso batalhão e qualquer prefeitura ou escolas, igrejas, escolas particulares, municipais ou estaduais, sem problema nenhum, eles podem entrar em contato com um batalhão chamado BPRED, que é o Batalhão de Prevenção ao Uso de Drogas e à Violência, solicitando a presença do programa do PROERD naquela comunidade. Quando é feita essa solicitação, uma equipe de capacitação vai até aquela comunidade, conhecer aquela comunidade, saber realmente a necessidade daquela comunidade, o que é que ela precisa. Depois disso, nós vamos nas salas de aula conhecer esses alunos, ver qual é a real necessidade. Aí sim, nós fazemos uma reunião com os educadores, com a prefeitura, com a gestão em geral, explicamos como é que é feito o trabalho e aí sim nós atuamos. Maravilha. Quais são os planos e metas do PROERD para os próximos anos? Assim, vocês têm alguma inovação ou expansão já prevista aí, já na agulha? Pronto, eu tive uma coordenadora que ela me disse sempre assim: Rocha, ande com passos curtos, porém firmes. Tá? Então, assim, o nosso objetivo é com que essas crianças e adolescentes tenham um futuro. O nosso maior objetivo é esse, que eles cresçam fisicamente, mentalmente e psicologicamente também. Então, assim, o nosso objetivo é esse, é com que eles sejam. Mas qual o outro objetivo que nós temos? Como o policial do PROERD, ele é voluntário, né, não tem finanças para ele, então, assim, é um desafio muito grande agarinhar novos instrutores, porque, assim, você vai deixar de estar dentro da sua casa para, no dia da sua folga, estar dando a sua aula. Então, assim, é um trabalho voluntário realmente. Eu faço parte da equipe de capacitação, então eu estou lá, ótimo, mas a maioria não faz parte do meu batalhão, eles são de outros batalhões que têm um serviço normais, em viaturas, e no dia da folga dele, ele vai naquela comunidade, naquela escola, aplicar essa aula. Então, hoje, o grande desafio é conseguir novos instrutores para o PROERD. Eu já estou no PROERD desde o início, mas já estou indo embora. Daqui a 3 anos eu estou indo para minha casa, com a graça de Deus. Então, assim, e quem vai me substituir? Quem vai ficar no meu lugar? Então, a grande dificuldade é essa. Então, o nosso projeto de futuro do PROERD é conseguir novos instrutores para que possa aumentar a quantidade de atendimentos e substituir aqueles que estão indo para casa. É um trabalho de amor ao próximo, né? Uhum. Literalmente. E como é que esse projeto, assim, transformou vocês melhor, como pessoa e como policial? É interessante essa pergunta aqui. Quando eu entrei na polícia, eu fui trabalhar no 4º Batalhão, lá na Zona Norte de Natal. Então, eu era aquele policial fechado. Policial que ia para resolver o problema. E acontecia, e eu lá estava para resolver. Quando eu fiz um projeto de prevenção de drogas em uma escola do 5º ano, que souberam desse meu trabalho, aí me convidaram para ir para o PROERD. E eu fui para o PROERD sem saber o que era o PROERD. E quando eu entrei lá, eu vi o policial fardado, cantando, dançando, fazendo teatro. Eu digo, eu não estou para isso, não. Eu não sou pago para isso. Sério? E a minha coordenadora disse, como é que eu vou transformar esse homem num educador? Eu já sendo educador, mas a minha visão era bem quadrada, porque policial tem que ser assim e acabou assim. E quando eu comecei a fazer os cursos do PROERD, fui me capacitando, aí houve uma quebra. É um divisor de águas. Antes, um policial muito fechado. Hoje, um policial aberto a inovações. Um policial que consegue ouvir, um policial que consegue entender, e um policial que tem a paciência de ouvir um relato, muitas vezes penoso, muitas vezes doloroso, sem fazer julgamento nenhum, e tentar ajudar aquele adolescente ou aquela família. Então, hoje, o grande desafio é esse. Tá certo? Então, assim, é um amor pelo outro. O PROERD é amor. Então, quando a gente faz com amor, dá certo. Então, esse programa, ele é amor verdadeiro. É um amor pelo próximo. Então, o policial, ele se doa. Ele está ali para fazer mudança na vida daquela criança. E, pasmem, eles vão crescer e nunca vão esquecer do instrutor do PROERD que deu aula para ele. E aí, sargento Fábio? Como foi para mim, né? Eu também tive um choque muito grande. De verdade mesmo, sabe? Eu sabia que era trabalhar com educação, claro, entendeu? Mas não tinha contato com outros instrutores, né? Eu não conhecia um instrutor do PROERD para dizer assim, lá funciona desse jeito. Não.
E eu fui fazer o curso, né? À época, estava em Mossoró, porque eu fiz o concurso para Natal, mas fui convocado para Mossoró junto com alguns outros colegas. E aí me formei lá e surgiu a oportunidade do curso em 2010. Então eu e mais 2 de Mossoró fomos para Natal, a gente fez um curso bem longo, que na verdade foi mais de 15 dias, a minha turma foi uma turma privilegiada, mas era também manhã, tarde e noite em casa. Mas como assim noite? Porque no outro dia de manhã a gente tinha que apresentar trabalho, entendeu? A gente tinha que mostrar resultados. Então era manhã, tarde e noite. E aí a gente teve uma quebra grande também, porque assim como ele, né, a minha formação foi para ser uma pessoa mais rígida. E o ProEd foi mostrar outras possibilidades. Eu estranhei também. Teve gente que desistiu na primeira semana. Na minha turma, algumas pessoas não concluíram o curso, sabe? Mas eu sou muito feliz. Inclusive, fiquei muito mais feliz quando fui aprovado no curso como instrutor do ProEd do que em outras oportunidades, em outras conclusões, né? Em outras formaturas que eu tive, outras conquistas pessoais. A do ProEd, assim, marcou bastante. Foi uma realização muito grande, muita satisfação em ser aprovado e estar no ProEd até hoje, né? Em alguns momentos eu não fiquei como instrutor do ProEd porque houve uma mudança e aí a gente volta para aquela questão da importância de ser uma política de Estado, o ProEd, em vez de uma política de governo, porque a gente sabe que os governos mudam, mas uma política de Estado ela é algo permanente ou que tem uma duração muito maior do que um período, né, de algum governante. E até uma estrutura, né? Poderia até dar uma estrutura melhor. Sim, também. Para ter uma continuidade, né? Para ser algo que vai crescendo, se estabelecendo e se ampliando cada vez mais. Mas é muito, muito gratificante. E realmente foi impactante, né? Nesse sentido de... Poxa, isso aqui, né? O pessoal se abraçando, né? A gente, no início, toda manhã, né? O pessoal tá chegando, né? Então, vamos começar, pessoal, a nossa formação de hoje, etc. E aí, se abraçando, né? Comemorando, aquele clima de alegria, de confraternização. E aí, oxe, eu não aprendi assim, não. Né? A minha formação nunca teve isso, nem por um dia, nem no momento da formatura, né? De conclusão do curso da polícia. Teve isso. Então, foi surpreendente, mas surpreendente positivamente, né? Foi mostrar uma outra parte da polícia, uma outra forma de ver a atuação do policial e uma forma que eu acredito muito, né? Assim, no papel do instrutor, na potencialidade, nos resultados que não são imediatos, como a gente já falou várias vezes só hoje, né? Que são de médio e longo prazo, mas que são permanentes, são resultados muito sólidos. O que vocês diriam para aquelas pessoas que ainda são meio reticentes quanto à polícia? A polícia é amiga. A polícia é o braço armado do Estado, mas é a polícia amiga. Tenha um policial como um exemplo. Tenha um policial como exemplo de amigo e de protetor. O policial está ali para isso. Se tem algum policial que faz alguma coisa errada, é só denunciar. Mas saibam que a polícia está ali para defender e proteger você e sua família. A nossa função é servir e proteger. Então, quando eu estou na sala de aula, eu estou servindo aqueles alunos, aquela família. Quando eu saio, eu estou protegendo aqueles alunos, aquela família. Então, assim, tenha a polícia como um amigo, porque, de fato, nós somos. E eu queria só fazer uma ressalva aqui. O ProERD está em todo o Brasil. Só que existe o centro de capacitação. E no Nordeste, o único centro de capacitação que tem está na cidade de Natal. Então, hoje o Rio Grande do Norte é referência. Essa semana mesmo, nós iremos capacitar policiais que estão vindo de Pernambuco para o Rio Grande do Norte. Legal. Então, eles estão vindo para cá, onde eles vão ser capacitados para poder dar aulas do ProERD. E entre eles tem alguns instrutores, que já são instrutores de outros currículos, mas não tem o currículo do ensino médio. Então, nós vamos trabalhar essa semana agora o currículo do ensino médio para esses novos policiais, tanto daqui do Rio Grande do Norte como de Pernambuco. Se vocês quiserem, eu faço um convite para que vocês possam ir lá também essa semana, verificar na prática como é que é esse curso do ProERD, por que esse é um curso diferenciado. O que acontece? Qual é a magia desse curso?
Por que que um policial, quando chega na sala de aula, os alunos se apaixonam por ele? Por que que dá certo? O que é que acontece? Se você quiser verificar, você está convidado para participar desse pequeno curso que nós vamos fazer de capacitação desses novos policiais. Maravilha, show de bola. Gente, estamos chegando ao final do nosso episódio e, cara, sim, muito bom conversar sobre esse projeto, né? E saber que ele está aqui perto de nós, né? Tá atendendo aqui a cidade vizinha Pendência, também já atendeu aqui em Macau, tá atendendo Macau. Aldo Rodrigues. Vamos torcer que o próximo ano esteja aqui realmente atendendo Macau na sua totalidade, com todos os alunos do município, do estado e também das escolas particulares, que não tem discriminação. A aula é a mesma, o livro é o mesmo, nós temos o livro didático para trabalhar com essas crianças. E o ProERD ele faz essa diferença mesmo, de fato e de direito. E o bom é quando vai para a formatura, que os pais vão para essa formatura, que vê o seu filho fazendo um juramento em se manter longe das drogas e da violência. É muito marcante mesmo. Creio que sim. Eu estava aqui imaginando esse juramento, né? Porque para famílias que moram em lugares, né, vulneráveis, né, onde as drogas ela é mais acessível, né, de forma mais fácil. Imagine um pai criar um filho numa sociedade onde a droga ali ela é bem acessível e imagine o que se passa na cabeça desse pai, né? E de repente você tem um filho, né, que faz um juramento e que cresce, por mais que tenha todas as possibilidades, mas ele resolve ficar distante daquilo. Então imagine a alegria do pai de ver o filho fazendo esse juramento e o filho crescendo com esse juramento. Isso. Que é mais importante, né? Então assim, gente, esse episódio aqui muito bom. Que a gente possa conversar mais sobre esse projeto, outros projetos, não somente ProERD, mas e outros projetos que a polícia tenha, né? Tem muitos. Nós temos aqui espaço aberto sempre para vocês, né? Sempre que vocês aí solicitarem, nós vamos estar com espaço aberto. E eu quero que vocês deixem uma mensagem, né? Mensagem que o ProERD possa aqui deixar para os jovens de hoje. Antes de deixar essa frase, eu queria fazer um agradecimento à Tenente Coronel Helena, que é a nossa comandante, ao Major Romão, que é o nosso coordenador pedagógico e operacional, e também ao Major Montenegro. Eu não conhecia o Major Montenegro, conheci esse ano, e quando ele viu o trabalho, ele comprou a ideia e está querendo trazer o ProERD para toda essa região aqui. Macau, Pendência, Alto Rodrigues e Guamaré também. Então, assim, ele é entusiasta disso aí. Então, agradeço muito a Deus por estar colocando pessoas que acreditam no nosso trabalho. E para os jovens, saiba de uma coisa, a sua vida pertence a você, as suas decisões também. Saibam tomar decisões sábias, sabendo que cada uma opção que você escolher vai trazer uma consequência para você. Aprenda a tomar decisões corretas para que o seu futuro seja tão iluminado quanto essa sala aqui que está conosco. Então, que Deus abençoe a todos e que vocês possam galgar um futuro muito melhor do que a minha vida, do que a vida do Fábio, do que a vida dos seus próprios pais. Que vocês possam ter um futuro digno, honroso e brilhante para a vida de vocês. E é isso, gente. Fábio. A gente quer aproveitar para agradecer aos colaboradores, né? E quando a gente fala sobre isso, na verdade, nós somos os colaboradores deles, que são os diretores, os professores, né? As secretários de educação, as pessoas que também acreditam no nosso trabalho, né? E que nos convidam a colaborar com eles. A gente sempre tem um professor em sala de aula e a gente pede licença ao professor, porque a autoridade máxima da sala é o professor, e chega lá para colaborar, para ajudar, né? A turma é dele e ele cede o espaço, né? O tempo, para que a gente venha trazer algumas informações que são transmitidas com muito carinho, com muito amor, com muita responsabilidade. E a gente diz que eles façam boas escolhas, né? Quem faz boas escolhas
têm mais chances de ter um futuro melhor, o futuro que eles sonham, que eles desejam. A gente fala também no projeto sobre sonhos. Na primeira lição, a gente se apresenta, eles se apresentam e falam sobre sonhos. E aí muitas vezes eles comentam, né, que é importante estudar. Com certeza. Mas além disso, nós temos que fazer boas escolhas. Então a gente tem que ter bons comportamentos. E não é um comportamento só de ficar lá na sala de aula, quietinho, escutando, calado, né, como se fosse um robô. Não. É lá também, né, lembrando da importância daquele ambiente, a importância do que está sendo transmitido, mas no dia a dia, fazendo boas decisões, pensando antes de escolher, porque muitas vezes quando a pessoa não pensa antes de tomar uma decisão, acaba dando errado. E isso é para criança, para adolescente, para qualquer um. Né? Mas quando a gente toma uma decisão com bons embasamentos, né, pensando nos prós e contras de cada possibilidade, geralmente a gente tem sucesso. Então, façam boas escolhas, sejam seguros e responsáveis. E nós estamos muito felizes pela oportunidade, a gente agradece a vocês também, né, por poder compartilhar essas informações que são tão necessárias, alguns tabus, né, mas que precisam ser falados de uma forma responsável para que as escolhas sejam bem embasadas. Alegria toda nossa de poder compartilhar e de ser um canal, né, de coisas boas, né, de falar de um projeto tão maravilhoso e que pode transformar vidas, né, pode fazer com que grandes cidadãos aí se desenvolvam na nossa sociedade e sejam um bem maior. Eu queria só pedir licença rapidinho, né, quebrar um pouquinho o protocolo, para desejar, apesar de ter sido ontem, mas desejar um feliz Dia das Crianças, né? Na verdade, que os dias das crianças sejam felizes, eles merecem o nosso melhor, né? São o nosso futuro. E mandar um beijo especial para o meu filho Davi, que tem 5 anos, né? Dizer que papai ama, papai nem sempre, né, está presente, porque papai viaja para trabalhar, mas que sempre tem Davi no coração e que é muito feliz por ele ser um menino muito inteligente, muito responsável, seguro, que faz boas escolhas. Amém. Também? Nós somos família. Eu tenho o Fábio como se fosse um filho meu, né? Eu tenho idade para isso. Tenho minha noiva, que também é psicóloga, psicopedagoga também. Trabalho com criança e adolescente em Natal. Tenho um filho já casado, já sou avô. Mas eu tenho uma filha de 14 anos, que é a Marina, que é o meu xodó. Tá? Tanto é que quando eu vim para cá, eu disse, pai, eu quero assistir, eu quero ver. Ela sempre me acompanha. Quando eu vou para as formaturas, eu a levo para ela ver a situação daqueles alunos, para fazer escolhas também. Porque eu digo para ela e digo para os meus alunos, aprenda com os erros dos outros. O inteligente é o que aprende com os erros dos outros e não com o seu próprio erro. Então, evite errar para você aprender. Aprenda com o erro do outro que fez. Então, assim, a minha filha, meu xodó, Marina, que eu amo de coração, essa aqui deve estar ouvindo ou vai ouvir, né? Talvez já esteja dormindo, mas assim, eu tento ser exemplo para ela. Ela não me vê bebendo, ela não me vê fumando, ela não me vê fazendo essas coisas, ela não me vê agredindo ninguém. Então, eu quero ser um exemplo para minha filha. E o que eu peço também aos pais, sejam exemplos para os seus filhos, independente se você faz ou não uso de alguma substância, mas seja exemplo, seja pai, seja mãe, compartilhe informações com seus filhos, porque você vai ensinar de uma forma mais coerente e mais eficaz do que a rua. Então, seja pai, seja mãe do seu filho, seja educador do seu filho também, porque ele necessita e precisa, porque as nossas crianças dependem disso, e o futuro delas mais ainda. Gente, que nós sejamos esses agentes de transformação. Estamos chegando aqui no final do nosso episódio e não esquece de nos seguir aqui no nosso canal, certo? Se inscreve, deixa o like, ativa todas as notificações para não perder nada. Também nos segue lá no nosso Instagram, @dizaipdc, e também no nosso portal, @portal.dizaí. Fiquem com Deus, que Deus abençoe cada um de vocês.